Já. Muito bem. Então, muito bom dia ou boa tarde a todos. Não sei de que ponto do mundo é que nos estão a ver. Vamos hoje então para mais uma conversa informal. Hoje temos aqui o nosso querido amigo e enfermeiro Rui Loureiro. Não sei se estás em Portugal, se estás em França. Estás em Em França? França. Em Em França. França. Porque às vezes estás cá junto a nós, isto é assim, É. nós podemos trabalhar, não é? E partilhar esta informação desde que tenhamos uma rede de internet. É muito simples. Eu hoje também não estou em casa, estou aqui na nave de Espinho, mas nós quando queremos muito algo, nós arranjamos sempre uma forma de o partilhar com o mundo, neste caso. Então, para quem não me conhece, meu nome é Cristina Húngaro, eu tenho 54 anos, trabalho como consultora imobiliária, apesar da minha área de formação não tem nada a ver com a área das vendas, muito menos de casas. Sou educadora de infância de formação inicial, mas estou a trabalhar como consultora imobiliária e também como representante da marca que hoje vamos falar, que é uma marca, eh, algo muito diferente que apareceu relativamente há pouco tempo no mercado e na Europa, que é o X39, é a empresa LifeWave. E eu vou passar aqui já a bola, digamos, para o Rui, porque o Rui, como é um profissional de saúde, melhor do que ninguém consegue explicar-vos e também de uma forma diferente, não é? Nós somos todos diferentes, o que é esta tecnologia, este adesivo X39. Então, Rui, conta-nos como é que tu encontraste o X39, o que é isto do X39, que função é esta que nós estamos a impactar na vida das pessoas, esta missão incrível de transformação de vidas. Olha, Cristina, antes de mais, muito obrigado pelo teu convite e mais uma vez parabéns pelo teu incrível trabalho. Nós realmente temos sempre esta vontade de dar do nosso tempo para ajudar toda a gente e espalhar esta mensagem que, principalmente a mim, como profissional de saúde, me diz muito. Bom, o meu nome é Rui Loureiro, eu sou enfermeiro há 36 anos, tenho 60 anos, vivo no sul da França, aqui entaladinho entre o Mónaco e a fronteira com a Itália. E realmente é um prazer enorme poder partilhar convosco o que é finalmente esta tecnologia, onde é que ela impactou a minha vida. Mas primeiro então explicar-vos aquele adesivozinho que a Cristina vos mostrou e que eu tenho aqui atrás, portanto para mim é um bocadinho mais difícil mostrar-vos, ok? Mas é um adesivo, um patch que funciona com fotobiomodulação. Não precisam saber estes nomes, mas na realidade é importante explicar-vos o que é a fotobiomodulação. Foto de luz, bio de natural e modulação porque há uma mudança, uma modulação, modula-se a luz. Portanto, transforma-se. E isto consegue-se exatamente porque, como eu já vou explicar mais à frente, trata-se de cristais e sempre que a luz atravessa cristais modifica-se, ok? Portanto, já vão ver porque é que eu estou a falar disto. Portanto, a fotobiomodulação é um processo no qual a luz, especialmente em comprimentos de onda específico, interage com células do corpo humano. Portanto, as células do corpo humano, elas comunicam, entre outras coisas, comunicam também por luz, comunicam por parte fotoelétrica, bioelétrica, bioquímica. Portanto, há aqui várias componentes, várias mensagens que são enviadas para as células comunicarem entre elas. Aqui, neste caso, estamos a falar exatamente de luz. E a luz é bem conhecido, há milhares de anos, que a luz vem sendo utilizada para ajudar no tratamento de muitas coisas. Já os antigos egípcios usavam a luz para tratar muitas doenças. Nós continuamos a usar, mas às vezes nem nos damos conta, porque uma criança que nasce ictérica, nós colocamos-la debaixo de luz ultravioleta. Um desportista que se magoa, colocamos luz infravermelha para ajudar na cicatrização interna. Portanto, existe aqui realmente uma relação direta da luz com o corpo. Basta pensar que toda a gente já ouviu dizer que quando apanhamos o sol, os raios ultravioletas vão ajudar a produzir a vitamina D no nosso corpo. Bom, então aqui esta interação estimula certas reações bioquímicas, geralmente sem gerar calor, ou seja, não é como um laser, mas sim uma luz terapêutica. Neste caso, é uma luz que é aproveitada, exatamente como eu vos dizia, é refletida pelo próprio corpo, portanto, não há
uma luz externa, nesta fotobiomodulação feita pelo X39 e por toda a tecnologia da LifeWave, é sim utilizada a nossa própria luz, a nossa própria radiação infravermelha. Radiação que vocês não veem, mas sentem, porque se vocês puserem a mão no vosso corpinho, vocês estão quentes. Portanto, estão quentes exatamente porque essa radiação infravermelha vem do processo de fabricação de energia da própria célula. Portanto, a célula é um pequeno motor que está sempre a produzir energia, é isso que nos mantém vivos, e é por isso que quando morremos ficamos frios, não é? Mas esse calor são pequenos motores que nós temos, que são as células de produção de energia, são pequenos geradores de energia e que como qualquer motor, quando trabalha, aquece. E esse aquecimento, na realidade, é nada mais, nada menos do que radiação infravermelha. Essa radiação infravermelha vai então bater neste patch que tu tens aí, vai ser refletida de novo para o corpo, para a pele, mas com um comprimento de onda específico. Eu disse-vos há pouquinho que quando a luz atravessa cristais, ela vai modificar. E nós aqui temos nanocristais, portanto, cristais tão pequeninos que só são visíveis ao microscópio eletrónico, feitos à base de celulose, de fibras vegetais criadas em laboratório, açúcares, aminoácidos, água, oxigênio, portanto, uma fórmula que está patenteada. Aliás, toda a tecnologia da LifeWave está devidamente patenteada. O X39 está patenteado até 2040, ok? Porque ele foi criado recentemente, em 2020 foi patenteado. E estamos aqui realmente a falar de uma tecnologia que vai trabalhar então com a luz do corpo e vai trabalhar exatamente com esta frequência de luz infravermelha, que, como eu disse há bocadinho, normalmente o infravermelho é usado para cicatrização interna, por exemplo, e externa também. Mas interna, por exemplo, nos desportistas que fazem uma lesão muscular, para acelerar a cicatrização, usa-se lâmpadas de infravermelhos. Aqui não tem a lâmpada, tem exatamente então o patch que vai ficar colado no nosso corpo durante 12 horas. Pode ser colocado em qualquer parte do corpo. Normalmente recomendamos dois pontos que são considerados pela medicina milenar chinesa e pela acupuntura como dos pontos mais energéticos do corpo, que é ao nível da cervical, exatamente onde eu tenho o meu, ou dois dedos abaixo do umbigo. Portanto, são dois pontos realmente bastante energéticos e que vão fazer uma ação sistémica no organismo. Que ação é esta? Ele vai, na realidade, quando essa luz reflete de volta para a pele, com esta frequência específica, ele vai ativar receptores celulares que estimulam a produção de uma pequena molécula que se chama peptídeo de cobre. Este peptídeo de cobre são três aminoácidos que se ligam ao cobre, portanto, atenção, não é o patch que injeta nada no corpo, ok? São realmente substâncias que nós já temos dentro de nós, exatamente da mesma forma como temos as enzimas, como temos as hormonas, ok? O que acontece é que com a idade, a quantidade deste peptídeo de cobre decresce. E ele tem uma coisa muito engraçada. Este peptídeo de cobre, no outro dia, alguém gostou muito de uma analogia que eu fiz, mas que realmente é verdade, porque vamos imaginar, e isto é a primeira coisa que o X39 vai induzir, vamos imaginar que temos o quadro de nossa casa, aquele quadro da luz, com todos os disjuntores, estão a ver? Mas aqui trata-se de milhares de disjuntores, são os nossos genes. E eles podem ter a posição off ou on. E a verdade é que nós, ao longo da vida, vamos desligando alguns disjuntores, ok? E há um disjuntor, que por acaso está lá marcado P63, e que é o disjuntor responsável pela atividade das nossas células estaminais. Eu não sei se vocês sabiam, mas nós temos todos células estaminais, desde que somos concebidos até à nossa morte, temos células estaminais a circular no nosso organismo. Células estaminais que são responsáveis pela regeneração, por ir ocupar o lugar de células que estão avariadas, que estão mortas, que estão estragadas, que não conseguem já dividir-se e que vão provocar pequenas lesões internas. Então dependemos dessas células para substituir na função e na forma as células que vão perdendo a sua capacidade. Portanto, automaticamente, como este P63 a um dado momento da nossa vida começa a desligar-se, deixamos de ter essas células estaminais tão ativas. Portanto, o que realmente o patch X39 faz é que ele vai lá ao quadro e onde está aquele podia ser o disjuntor do frigorífico ou do forno, não, é o que tem marcado P63, que é exatamente o das células estaminais. Na realidade, ele estimula 4.000 interruptorzinhos, portanto 4.000 disjuntores que ele vai reativar. Apenas o colocamos logo nos primeiros dias, vão ser reativados cerca de 4.000 genes.
e automaticamente o corpo começa a regenerar, ou seja, o corpo começa-se a comportar, porque os genes vão se comportar como quando eram mais saudáveis, e o corpo começa-se a comportar como quando era mais saudável também, normal. Portanto, tudo o que é pequenas maleitas, pequenas células que não foram substituídas porque não perderam a capacidade de se dividir, etc., por aí fora, vão ser substituídas por estas células estaminais que tinham perdido, tinham adormecido, digamos assim. Elas não desaparecem, não morrem, mas adormecem com a idade. E a tal ponto que aos 30 anos, caso as pessoas estejam a dizer, mas isso é para os velhos, aos 30 anos já só temos metade desta atividade de células estaminais e aos 60 temos menos de 10%, ok? Portanto, há 90% daquela multidão de células estaminais que estão ali ao sol, ok? Sem fazer coisa nenhuma, porque na realidade já não têm atividade. E quando nós colocamos o X39, o que acontece realmente é magia, não é ciência, mas parece magia, é que ele vai lá ao quadro da luz e reativa aquele disjuntor e as células estaminais começam pouco a pouco a reativar-se e realmente as coisas acontecem de uma maneira incrível, como aconteceram comigo, como aconteceram contigo e com tantos casos que nós realmente temos. Portanto, este GHKCU é realmente responsável pela ativação de genes e na reparação do DNA danificado. Atenção, o DNA é uma cadeiazinha que é um código, é quase como se fosse uma fechadura que tem aquelas molinhas todas, ok? Se há uma molinha que se estraga, ele já não vai reproduzir da mesma forma. Portanto, é importante exatamente saber que aquilo são códigos. E se há um código que degenera, que já não está no sítio correto, naquela cadeia, vai-se duplicar numa outra igual, ou seja, aquilo vai-se fazer quase ao espelho. Portanto, se vai fazer ao espelho e uma tem defeito, vai gerar uma outra com defeito. Isso é a nossa cadeia do DNA que contém a informação toda das nossas células e etc. Portanto, além disso, o GHKCU estimula a produção de colagênio e elastina, melhora a saúde e a aparência da pele, reduz inflamações, melhora a cicatrização de feridas, promove então a produção e a atividade das células estaminais e regenera, portanto, os tecidos. Constitui hoje uma das moléculas onde a medicina deposita maior esperança no combate ao cancro. Isto é importante que se diga. Reativa o sistema imunitário. Portanto, há tanta coisa que ele faz e que de repente a gente percebe. Então, espera aí. É por isso que quando eu era miúdo, uma ferida cicatrizava em 3 ou 4 dias e agora ando semanas com ela quando não são meses. Exatamente. Porque os fatores de autocura, de regeneração do organismo já não estão presentes como quando éramos novos. Então é exatamente isso que acontece e o X39 faz esta magia que é reativar tudo através dessa mensagenzinha de luz que é enviado ao cérebro para lhe dizer: cérebro, acorda, precisamos de produzir mais peptídeo de cobre. E vá lá, é isso mesmo, ok? Acho que deu para perceber. E excelente, excelente, é uma maravilha perceber que é tão simples e essa metáfora que tu fazes com o disjuntor é perfeita e eu acho que não é preciso de facto ser profissional de saúde porque tu consegues simplificar e qualquer pessoa consegue perceber como é que funciona, não é? Agora, o que acontece muitas vezes é que, e aconteceu connosco, não é? Temos que ser honestos. Nós olhamos para um adesivo e pensamos como é que isso é possível? Conseguir reativar células estaminais com um simples adesivo, uma coisa tão pequena vai fazer tanto. E isso, desbloquear muitas vezes essa realidade perante quem nos ouve, não é? Nós temos também que pensar como é que foi connosco, mas é um processo. Como é que nós podemos, de facto, quebrar essa barreira do ceticismo? Olha, não É te esqueças. usando Exatamente, não te esqueças que eu sou profissional de saúde, mais cético do que isto não há. ainda mais. Mas eu tenho uma máxima, que é um cético depois de convencido torna-se um defensor aguerrido. Rima É e é verdade. verdade. Então conta-nos então como é que foi esse impacto que teve contigo, a informação, e como é que foi a tua gestão em relação a esse conhecimento e essa experiência, no fundo, porque tu viveste, é na primeira pessoa, Eu vivia na primeira pessoa, mas que é muito posso dizer interessante exatamente que percebermos. o meu ceticismo fez com que eu, em maio de 2023, receba um mail de um amigo, com uma informação, um mail não, um WhatsApp, com um vídeo que eu nunca vi. Porque exatamente Pois, quando começaram a falar em células estaminais, eu, ok, pronto, está bem.
da treta. E depois houve outro amigo, alguns meses, talvez 2 meses mais tarde, que me diz: tu tens que ver isto, tens que ver, porque eu estou com resultados incríveis e à minha volta há gente com resultados incríveis, as células estaminais e etc, etc. E eu respondi-lhe: olha, o tempo em que eu acreditava no Pai Natal e na Fada Madrinha já lá vão há muito tempo. E foram 9 meses que eu resisti, 9 meses em que eu sofri. Porque eu vou-vos explicar, para aqueles que não conhecem a minha história, eu com 30 anos fui operado a uma hérnia discal. Durante 25 anos fui enfermeiro de bloco operatório dedicado exatamente à coluna vertebral. Só que naquele dia eu passei para o outro lado. Não sei se sabem qual é a posição em que somos operados às hernias discais, mas diz que é naquela posição em que a Alemanha perdeu a guerra. Portanto, eu estive desse lado e estive nessa posição, ok? Portanto, o que aconteceu foi que eu sabia que quando se tira um espaço de escala, pronto, devido à minha experiência, que toda a coluna, depois ao longo do tempo, começa a tentar colmatar a falha daquele disco e a pouco e pouco vai se desequilibrando. Bom, a verdade é que durante 2, 3 anos a coisa até se passou mais ou menos bem. A partir daí eu começo a ter uma dor crónica que ia e vinha, portanto, algumas vezes era permanente durante 1 ou 2 semanas, depois outras vezes acalmava e ficava ali um períodozito até que estava mais ou menos, mas, por exemplo, posso dizer, não podia apanhar frio. Tinha que andar sempre muito bem agasalhado, porque se apanhasse um bocadinho de frio nas costas, já sabia que no dia seguinte estava bloqueado. Um bloqueio durava no mínimo entre 5 dias e uma semana. Fazia tudo, anti-inflamatórios, os relaxantes musculares, os analgésicos, tinham uma almofadinha que liga-se diretamente à eletricidade e tem um tempo e depois mete aquilo, portanto, tipo uma cinta. Portanto, eu dormia ligado à eletricidade algumas noites, porque ele depois desliga ao fim de meia hora, para tentar relaxar os músculos. Tinha o eletroestimulador, tinha para aí pelo menos umas 12 ou 15 pomadas diferentes. A Alice muitas vezes é que fazia de enfermeira e me massageava mesmo, muitas vezes dizendo: mas eu não sei como é que é de massagear. Bah, olha, espalha a pomada e esfrega, porque no fundo era um bocado assim. E a minha vida era isso. E para complicar a coisa, em 2013 tive um acidente de viação. Eu estava de mota, cortaram-me a passagem e eu voei por cima de um carro. Fui cair do outro lado e, bom, consequência, 5 costelas fraturadas, perfuração do pulmão, um ombro completamente desencaixado do sítio e pronto, e a coisa durou 13 meses sem poder trabalhar, ok? 13 meses de muito sofrimento e que a pouco e pouco se foram refletindo, foram agravando já os sintomas que já estavam presentes, foram sendo agravados exatamente por esse acidente, porque desequilibrou. Aliás, eu tinha um fisioterapeuta que dizia: ouve, a gente vai tentar fazer aqui um bom trabalho, mas sabes, isto é como o triângulo de direção de um carro. Uma vez que se entorta, nunca mais volta ao sítio. Eu achava piada a analogia, porque ele assim, "Oh, realmente dá-me um alento, não é? Espetacular." E a verdade é que foi exatamente isso que aconteceu. Portanto, a situação foi-se complicando e em novembro de 2023 passei provavelmente um dos períodos mais difíceis, mesmo mais complicados, que eu estava na iminência de não poder sequer trabalhar. Eu sou enfermeiro independente aqui, trabalho com um sócio, trabalho normalmente à volta de 3 semanas e depois descanso 2. E estava na iminência de dizer: pá, provavelmente vais tu ter que fazer às vezes mais uma semana porque eu não posso, ou porque muitas vezes meus filhos perguntavam, e a minha esposa: como é que tu vais trabalhar no estado em que tu estás? Que eu saía de casa completamente torto, eu saía da cama, aliás, quando conseguia dormir corretamente, quando conseguia, porque eu acordava imensas vezes a Alice por causa das minhas dores, porque eu não conseguia sequer. Eu ainda me lembro como é que era mudar de posição na cama. Era com o apoio das mãos e muito devagarinho para tentar virar-me para outra posição. É inimaginável viver. Mas sabes uma coisa? A partir de uma determinada altura, tu começas quase que a habituar-te e a dizer: bom, não há nada a fazer, portanto, vamos vivendo assim, Conformado. conformado. Mas a perspectiva de vida não era bonita, porque eu chegava à casa de banho para lavar a cara e baixava os joelhos, dobrava as pernas para conseguir chegar ao lavatório. Eu subia para a mota, porque tenho que fazer, eu Meu trabalho Deus. aqui a cidade é relativamente pequena, mas tem uma densidade populacional muito grande, e eu sou obrigado a deslocar-me em 2 rodas.
e eu subia para a moto e tinha que ajudar o pé direito a pôr-se no pousa-pés com a mão. Portanto, para tu teres uma ideia realmente do que era, isto era a minha vida. E como foi realmente em novembro, costumas a dizer que quando o aluno está pronto, o mestre aparece. E eu tinha vindo exatamente desse período muito complicado. E em janeiro, janeiro de 2024, eu vou durante 15 dias, acho eu, a Portugal. E quando volto no final de janeiro, a Alice, eu costumo dizer por brincadeira, mas a verdade é que não me lembro mesmo se ela me deu um beijo primeiro ou se me disse logo apontando: tenho aqui uma coisa para te mostrar, mas vais estar caladinho, vais sentar aqui ao meu lado e vês até ao fim e depois falamos. E o que é que ela me mostrou? Ela vivia isso contigo, Ela não é? vivia. Ela Ela vivia vivia. também as tuas dores. Sabes que nós, eu acho que quem sofre de dores, não se apercebe às vezes realmente do que faz sofrer a pessoa ao lado. Mas eu É uma tinha um impotência impacto, muito grande. é, eu tinha um impacto muito grande a todos os níveis, na minha vida pessoal, na minha vida profissional, na minha vida íntima, que é uma coisa que muitas vezes as Claro, pessoas se recusam a falar porque têm vergonha. Mas a verdade é que ainda no outro dia estava a falar com um amigo meu que tem exatamente o mesmo problema e ele diz: muitas vezes a gente quer, a gente até tem vontade, mas não consegue. Não não consegue, consegue. E a o certa corpo não, altura não. começa-se a pôr questões na cabeça, dizer assim: será que a mulher que está na nossa vida, a certa altura, não se põe questões, ele se calhar já não gosta de mim, ou se calhar há aqui qualquer coisa que não lhe agrada? Não é nada disso. É pura e simplesmente que a dor nos impede, muitas vezes, Não, de ter prazer. E faz parte da vida humana, a vida íntima não se pode descurar, porque muitas vezes isso leva à destruição de casamentos, por exemplo, de relações claro, muitas vezes de longos anos, o óbvio, sofrimento pode levar. óbvio. Mas quer seja a doença da parte da mulher, quer seja da parte do homem, é igual. Mas a verdade é que a pessoa põe-se muitas questões e a questão que eu mais me punha era, vendo-me assim, aos 50 e tal anos, eu perguntava, mas como é que vai ser daqui por 10 anos? Se eu continuo Claro, assim, claro. vai ser extremamente complicado. E pronto, o que aconteceu foi que eu fui ver esse vídeo. O que era esse vídeo? Era o vídeo de um casal de amigos que já conhecemos há muitos, muitos anos, nomeadamente a Arminda, que é amiga de infância, e que nós sabíamos o processo pelo qual eles tinham passado, um processo extremamente complicado de dor física e emocional, com a morte de duas pessoas queridas, tanto do lado da Arminda, a irmã na altura do Covid e logo a seguir, um ano depois, o irmão por suicídio. E eles tinham mergulhado numa dor profunda e numa depressão profunda. E eu, quando vi o resultado deles, eu vi o vídeo até ao fim e pensei: se eu tenho aqui alguma coisa a perder, são as minhas dores. Portanto, eu não vou hesitar Pois, em experimentar. O que é que eu tenho a perder? E é isso que muitas vezes eu digo às pessoas: o que é que tu tens a perder a não ser as tuas dores? Isso funciona. Isso funciona como funcionou comigo, que mudou radicalmente a minha vida. Porque eu, ao meu quarto dia, senti o primeiro efeito de diminuição da dor e depois, ao longo dos meses, eu lembro-me ali daquela fase entre os 3 4 meses, que é exatamente o aumento da produção do colagênio interno. Aquele colagênio foi para onde era preciso, foi para os discos intervertebrais e melhorou-me a minha coluna de tal maneira que eu hoje até me esqueço que um dia sofri da coluna. É em quanto tempo, Rui? Em quanto importante. tempo é que isso te aconteceu? Esta melhoria, mais, Sim, mais ou menos. o alívio das dores, o O alívio alívio das das dores. dores eu senti o primeiro alívio ao quarto dia. Explico porquê. Porque eu tive a reação da crise da cura ao terceiro dia. Sei. Fiz um bloqueio. E esses bloqueios, como disse há pouquinho, normalmente duravam entre 5 a 7 dias. E aquele, em vez de durar 5 a 7 dias, porque a Alice ficou muito assustada, a dizer afinal isto não funciona contigo. Estávamos no dia 3, portanto eu comecei no dia 1 de fevereiro, estávamos no dia 3, dia do meu aniversário. Um dia extremamente complicado para mim, porque tive realmente os meus pacientes, tive um dos meus pacientes com um coma diabético, portanto, extremamente complicado, e estava muito contrariado, portanto, essas tensões e tudo fizeram com que eu bloqueasse e experimentei realmente o piorar da situação para depois melhorar. Porque, na realidade, esse bloqueio que duraria normalmente 5 a 7 dias, eu levanto-me às 6 da manhã no dia 4, como habitualmente, a Alice acorda ao mesmo tempo que eu e pergunta como é que tu te sentes? E eu, como se nada fosse. Portanto, eu ao meu quarto dia, Incrível, durante os 3 incrível. primeiros dias não senti nada. Há pessoas que sentem, eu não senti nada. Mas ao meu quarto dia senti que havia ali qualquer coisa realmente extraordinário. Porque finalmente eu estava a sentir um alívio da dor e vindo de uma situação muito importante, que era uma situação de bloqueio no dia anterior.
Portanto, eu não tinha ficado bloqueado 5 ou 7 dias como habitualmente, tinha sido só aquela noite, passou e no outro dia de manhã levanto-me como se nada fosse. Portanto, isto realmente teve um impacto muito grande em mim e comecei imediatamente a partilhar com a família mais chegada, com resultados extraordinários também na família. E depois eu vou-te contar, porque a gente vamos aqui falar um pouquinho também de como é que, qual é o canal de distribuição do X39. Porque o canal de distribuição do Exato. X39 não é um canal habitual. Portanto, eu tive que ser patrocinado por alguém, porque isto não se vende nem em farmácias, nem em casas de produtos naturais, e eu digo muito bem. Porque para já, se não fosse este boca a boca, como a gente diz, ou boca a orelha, porque boca a boca é pouco higiênico, não é? Mas se não fosse esta forma de divulgação, quem é que iria realmente relatar, quem é que iria fazer as coisas, quem é que iria comprar um produto que, segundo os especialistas, se estivesse num método de distribuição normal, considerado normal, aquele que as pessoas mais conhecem, que é passar por uma loja, por uma farmácia, o que quer que seja, teria 2 a 3 vezes o preço que ele tem. Portanto, estamos a falar Sem dúvida. de um produto que seria realmente, não seria acessível à maior parte das bolsas. Ele tornou-se acessível à maior parte das bolsas. Então, porquê? Porque o marketing de relacionamento, que é o que nós fazemos, é esta partilha, vai levar a eliminar todo o circuito de publicidade e de intermediários, e a pessoa vai comprar diretamente à companhia, mas para comprar à companhia tem que ter alguém que o indique, que o patrocine, que o apadrinhe, e nós acabamos por É não. justo. É justo. E nós acabamos por exatamente ser reconhecidos com esse dinheiro que deveria ir para a publicidade, sem retirar nada, porque não é a pessoa que nos vai pagar, é a companhia que nos vai reconhecer. Portanto, a pessoa vai pagar o produto ao mesmo preço que nós o pagamos, e a companhia reconhece nós, como também depois vai reconhecê-la a ela quando ela também vai partilhar com outras pessoas. Portanto, isto é a cadeia do bem, e é assim que esta empresa tem crescido de uma maneira incrível, porque uma empresa que não tenha um produto completamente fora da norma e que faz uma diferença enorme, não cresce, não é? E nós crescemos de 2020, onde faturámos ainda 20 milhões, para o ano passado, que faturámos mais de 600 milhões. Portanto, estamos a falar de 4 anos com um crescimento impressionante. Portanto, alguma coisa tem que haver de muito bom. E eu senti-o na pele. E eu, que já conhecia o network marketing ou o marketing de relacionamento, não me puxava. Eu achava que não tinha tempo, achava que não, até porque já tinha feito e que até tive realmente na altura, até te posso dizer mais, em 2013, quando eu tive o meu acidente de viação, graças a Deus, que tinha uma outra fonte de rendimento, que era exatamente o outro marketing multinível que eu tinha na altura, porque senão não sei como é que alimentaria a minha família. Hã? Portanto, Um às plano vezes as B, não é? pessoas. Muito importante ter um plano B. Exatamente, o plano B, às vezes as pessoas têm dificuldade em perceber que nós somos educados para ter apenas uma fonte de rendimento, quando na realidade devíamos diversificar as nossas fontes de rendimento, porque é assim que fazem as pessoas que estão bem financeiramente, e o estar bem financeiramente é saúde financeira, é saúde mental, é saúde física, é saúde espiritual, é saúde familiar. Portanto, no fundo, tudo se encaixa, ok? Não há que ter qualquer tipo de prurido em relação ao dinheiro, porque o dinheiro é uma energia, e é uma energia que pode ser muito positiva. O mal não é o dinheiro, é o que de mal se pode fazer com ele. Se a pessoa realmente tiver um mau fundo. Se tiver um bom fundo, Claro. vai poder fazer tanta coisa maravilhosa como nós fazemos aqui, dando a oportunidade a mais e mais gente, não só de usar o produto, mas também de ter resultados financeiros com ele. A questão é que eu, na altura, não estava muito para aí virado, e pronto, até foi a minha esposa que se inscreveu, e eu disse: eu não quero saber, de qualquer maneira, eu quero usar, etc. por aí fora. Até que tenho uma doente a quem eu estou a fazer um tratamento, isto ao fim, talvez, de quê? Talvez 1 mês e meio de eu estar a usar, uma doente que estava com uma situação muito complicada, neurológica, que há 5 anos, depois de uma queda nas escadas, que não dormia na cama dela porque ela não se podia deitar. Portanto, a posição deitada fazia com que as pernas dela, por causa de um estímulo elétrico forte, as pernas dela levantavam, mas levantavam até cá acima, não era um tremorzinho, era levantar, ela mostrou-me. E isto exigia Involuntariamente, involuntariamente. Estás a ver como aquele reflexo patelar do quando toca joelho. no joelho e a perna levanta. Pronto, algo desse género. O que é certo é que ninguém resolvia o problema. E na altura eu conto aquilo que tinha visto à minha esposa,
E a minha esposa diz tão naturalmente, às vezes nós não pensamos, e ela diz tão naturalmente: porquê que tu não falas do X39? Afinal, não tem medicamentos, não tem drogas, mal não lhe vai fazer e pode-lhe fazer bem. Isso, olha, tens razão, vou-lhe falar. Bom, eu falo com a senhora, a senhora aceita imediatamente e começa a utilizar. E o incrível é que ao quinto dia, ela está no patamar das escadas dela, à saída da porta, com os braços abertos e as lágrimas corriam-lhe, mas uma coisa como eu raramente vi. E eu olho para ela e pensei que fosse do tratamento que eu estava a fazer, que ela estava a chorar. E ela assim: não, não, eu estou a chorar mas de alegria, venha cá que eu quero abraçá-lo com força, porque em 5 anos é a primeira vez que durmo na minha cama e que este animal não me vem visitar. Tu estás a imaginar o Uau. impacto que isto teve em mim? O impacto foi do género de Pois, dizer: deixa de ser burro e começa a partilhar isto com toda a gente, porque o mundo está a precisar desta mensagem. E foi aí que tinhas eu que te assumi, render. tinha que me render. Portanto, foi aí que eu assumi que era uma missão, que era uma responsabilidade para mim, porque todos os dias vejo pessoas em sofrimento. Todos os dias eu cruzo pessoas, e nos meus pacientes eu chego a ter às vezes mais de 30, 35 pacientes durante o dia e a maior parte deles está encharcado em medicamentos. Quando na realidade alguns deles, posso dar um exemplo, ainda ontem, uma senhora que me diz, uma senhora de 100 anos, que me diz, Uau. hum, eu se calhar tenho que ver aí um massagista ou algo assim, porque dói muito o ombro esquerdo. Olha para isto, eu quase não consigo levantar a mão, quase não consigo fazer nada. E eu disse: espera um pouquinho. Fui à mota, fui buscar um X39 colelho. Isto foi de manhã. Quando passei à noite, então como é que. Já nem me lembro. Pá, isto Ai, meu é Deus. incrível. Incrível. Não acontece com toda a gente sabe, mas com ela aconteceu. Fantástico. Podia ter 100 acontecido. anos foi. 100 anos. 100 anos. A caminho de 101. Já falta pouco para os 101. Aliás, eu É faço no dia 3 do 2 e ela faz no dia 2 do 3. incrível mesmo. E quando tu tens este impacto na vida de alguém, tu também dás um sentido muito especial à tua atividade profissional, não é? Dou, dou, dou e nós somos profissionais de saúde que muitas vezes somos muito mais profissionais da doença, porque infelizmente as pessoas recorrem a nós normalmente quando estão doentes. Mas aqui eu tenho o verdadeiro sentido de profissional de saúde, porque eu posso levar às pessoas algo que as pode ajudar a manter-se saudáveis durante mais tempo, porque estamos aqui a falar de fazer com que as células voltem a um estado mais inicial, mais perto do inicial, a um estado saudável, portanto, aumentar a longevidade, ok? Mas esse aumento de longevidade que corresponda também a um aumento de qualidade, porque longevidade até começamos a ter alguma, mas em que condições, Cristina? Em que condições? Quando eu estou exatamente por dentro da Claro, situação claro. e vejo aquilo que as pessoas passam todos os dias a tomarem medicamentos que está provado que fazem mal a determinadas coisas, nomeadamente, vou falar das estatinas, por exemplo. As estatinas para controlar o colesterol, quando a gente sabe que o colesterol, claro que é muito mais simples para um médico receitar um medicamento do que ensinar a pessoa a controlar o colesterol pela comida, não é? Mas as estatinas, sabe-se hoje em dia que provocam dores musculares, que provocam demência e continuam, no entanto, a ser prescritas como se nada fosse como um copo de água. Portanto, isto acontece, bem, não é segredo para ninguém. Atualmente em França temos nada mais, nada menos que uma lista de 80 medicamentos que estão na lista negra. 80 medicamentos com efeitos secundários graves. E, no entanto, continuam a ser prescritos. O esomeprazol Pois, continua a ser prescrito de qualquer maneira, apesar de trazer problemas cardíacos. Portanto, quando nós entramos no ciclo, nesse ciclo de medicamentos, toda a gente sabe que nós tomamos um medicamento para uma coisa vai fazer mal a outra, depois tomamos para a outra que vai fazer mal a uma terceira e por aí fora. E às tantas encontramos com doentes, e eu tenho isto como prova, que doentes que os médicos já nem sequer os veem, renovam a prescrição, a receita, a prescrição. com 10, 12, 15 medicamentos, limitam-se a renovar mês após mês, mês após mês, mês após mês. Aliás, as prescrições aqui normalmente são válidas por 3 meses, portanto, e eles fazem de 3 em 3 meses, renovam a prescrição e mantêm todos os medicamentos e nem sequer muitas vezes dão ao trabalho de ver o que é que eventualmente se podia tirar dali
para melhorar a situação, porque a situação vai piorando, piorando, piorando. E a coisa mais incrível com esta tecnologia é que vai à raiz do desafio que tu tens, não é? Ela não só alivia a dor e está tudo bem. Ela não fica só por uma questão superficial. Ela vai ao, não é? Porque depois ao reativar as células estaminais, elas são capazes de perceber qual a parte do corpo, que muitas vezes nós não sabemos, não é? Eu acho que ainda bem. E ela vai fazer, e elas vão fazer esse trabalho interno em silêncio, não é? Por isso Cristina, é muito impactante. Não é, é como tu, quando tomas um analgésico, tu vai apenas alivias a esconder, dor, mas vai esconder está a dor. lá, está lá. O que Está te lá a aconteceu nas causa, costas, não é? está lá a O que te causa, exatamente. acontecia. Claro. Todas essas esses paliativos que fazias, desde a parte da almofada, desde a parte das pomadas, não é? Isso era só para aliviar, não te Exatamente. ia tratar aquilo que te trazia a dor. E aqui tu Absolutamente nada. desinflamas primeiro e depois tens um terreno ótimo para que as células estaminais façam a sua reparação. Isto é mesmo muito revolucionário, não é? E sem nada externo. Nem são células estaminais externas, porque às vezes nós, quando falamos em células estaminais, as pessoas julgam que são aqueles procedimentos, atos médicos, não é? Isto, nós não precisamos de sair de casa para reativar células estaminais, não é? Nós não precisamos de um ato médico, qualquer pessoa pode colocar. E é muito revolucionário tu aproveitares algo que o teu corpo já tem, que é a tua energia, e pôres o teu corpo a fazer isto. Por isso é que muita gente também custa acreditar, não é? Então vocês da área da saúde, que eu também entendo, não é? Porque foram anos e anos a estudar e a trabalhar, formatados de uma forma, não é? E muitas vezes vocês têm vidas muito ocupadas e não têm nem sequer tempo para olhar para outra coisa, não é? Porque nós falamos com alguns profissionais de saúde, apesar de já termos muita gente a colaborar connosco, em Portugal e também fora, porque acabam por se render, mas eu compreendo também muita classe médica que, ou por interesse também, ou por ignorância, não quer abrir a mente e conhecer outro caminho. Sabes que aqui em França ainda é mais complicado, porque aqui temos uma indústria farmacêutica, um lobby farmacêutico é extremamente poderoso e que controla, nomeadamente, a Ordem dos Médicos. E a Ordem dos Médicos acaba por impedir que os médicos olhem por vezes, para tratamentos alternativos. Mas já agora explicar exatamente que não precisamos de nada externo e não precisamos sequer de ser médicos, porque nem sequer se trata de um dispositivo médico. É um dispositivo de bem-estar que reativa sistemas que já existem em nós. Reativos, portanto, eles já existem, mas reativos. Aqui não é um produto ou um dispositivo para diagnosticar, para tratar, para curar, mas sim algo que nós vamos usar para voltar a dar ao corpo aquilo que já era natural nele, que era a curar-se a ele próprio. Porque nós costumamos dizer que ao menino e ao borracho põe a Deus a mão por baixo, não é? Porque as crianças dão um Exato. trambolhão e não é nada, não é? O que acontece é que exatamente elas têm essa capacidade de, como têm exatamente este peptídeo de cobre muito ativo, e portanto automaticamente as células estaminais também muito ativas, elas têm a capacidade realmente de desinflamar muito rápido, de cicatrizar muito rápido, e isso vai-se perdendo com a idade. E como tu dizias há bocado, e é muito importante, e eu falei no início, que a molécula do GHKCU constitui hoje uma das grandes esperanças no combate ao cancro. E nós esquecemos que um cancro, quando é diagnosticado, quando chega a ser diagnosticado, visível na imagiologia e que tem finalmente, se calhar, um tamanho que faz a pessoa sentir algum sintoma estranho, esse cancro evoluiu durante anos. Anos. Estamos a falar muitas vezes de 6, 7, 10 anos de evolução até ser diagnosticado. E como diz a Alice bem, a minha esposa diz muitas vezes o nosso corpo é uma caixinha, mas está fechada. E a gente não sabe o que se passa lá dentro. Porque as pessoas dizem, mas eu estou bem. A pessoa que tem o cancro diagnosticado também estava bem no dia anterior. Até lhe diagnosticarem e dizer você tem um cancro. E ela fica, nem acredita. Muitas vezes as pessoas ficam chocadas porque não dá para acreditar. Como é que eu tenho um cancro? Eu sinto-me bem. Claro, as pessoas sentem-se bem, é depois com a continuação que a coisa vai evoluir para um estado de menos bem-estar e que pode, inclusivamente, acabar por causar a morte, mesmo se aí entram outros fatores, mas de qualquer modo, perceber
que estamos aqui perante um dispositivo que nos vai proteger e que as coisas não, Prevenir, prevenir. exatamente, as coisas não acontecem só aos outros. Eu costumo dizer, não se esqueçam, que quando vocês pensam que só acontece aos outros, para os outros, vocês são os outros. Não sei se dá para Pois, é entender, não exatamente é? isso. Claro que sim, claro que sim. Exatamente. E, e nós também temos que canalizar a nossa energia, o nosso foco para aquilo que nós conseguimos controlar, porque há muita coisa externa que nós já não conseguimos controlar. Nós não conseguimos ter o ritmo de vida dos nossos pais, não é? Não. E esse stress também oxida, não é? Muitas vezes a alimentação, não é? A parte nutritiva. Uma cenoura hoje não tem os nutrientes de outrora. Aliás, nota-se logo pelo cheiro e pelo sabor. Por isso, o que é que nós podemos fazer? É esta prevenção interna. E lembrem-se, o X39 não chega ao final do dia e manda um relatório para saber o que é que fez. Porque às vezes as pessoas dizem, ai, mas eu não sinto. Mas nós também não sentimos o cabelo a crescer e o sangue a correr nas veias, não é? Não Por isso ele sentimos a está a consolida- trabalhar. não sentimos a consolidação de uma fratura, que é aquilo que eu digo tantas vezes. Metemos um gesso Pois, e exatamente. ao fim de de 6 semanas, eventualmente de 2 meses, a fratura pode estar consolidada e nós não sentimos nada. É o corpo a curar-se. Aquilo que nós sabemos é que o relógio não para ninguém. É A verdade. partir do momento que nascemos, a evolução natural, o tempo passa para todos. O que também sabemos e que está clinicamente provado é que perdemos células estaminais, que temos o peptídeo de crescer à medida que vamos avançando na idade. E a única forma de nós reativarmos células estaminais e de elevarmos o peptídeo é com X39. Por isso, todos nós precisamos de X39. Não é preciso estarmos doentes. A partir da entrada na idade adulta, pelo menos. Exatamente, claro. E a partir da entrada da idade adulta é a partir dos 20, 25 Sim, anos, sim, não é? sim. Sim, sim. E hoje em dia, com os desafios. Houve, nós reparamos, e os números não mentem, ainda ontem foi o Dia Mundial da Saúde Mental, tantos jovens a deprimirem, há tantos jovens a precisarem de ajuda, a ansiedade. Isso não se falava na minha altura, não é? E eu não sou do. Eu sei que sou do século passado. Mas, não é? Em tão pouco tempo, as pessoas não estão preparadas para viver este ritmo. Por isso, nós temos aqui algo que pode ajudar muitas pessoas. Daí, nós também estarmos tão comprometidos em passar esta mensagem, porque as pessoas não a vão encontrar de outra forma, não é? Cristina, já Não agora sei que se estás a falar queres. nisso, há um especialista que diz, por exemplo, em relação à alimentação, que hoje a maior parte das vezes temos alimentos processados em vez de alimentos naturais, e as pessoas só porque é mais prático recorrem a eles, porque não há tempo, não é? Mas ele diz, É isso. geneticamente, o nosso corpo não está preparado para as mudanças que foram feitas nos últimos 60, 70 anos. Porque nós mantivemos durante dezenas de milhares de anos sem uma evolução deste género, porque na realidade não tínhamos uma indústria agroalimentar para modificar os alimentos, só que eles começaram a ver que podiam ganhar muito dinheiro modificando os alimentos e levando mesmo as pessoas a crer que era melhor aquele alimento do que o alimento natural. E então o que é que começou a acontecer? Eles começaram a colocar produtos, subprodutos, muitas vezes sem qualidade nesses alimentos, e tão baratos que fizeram com que as pessoas abandonassem os campos, porque já não conseguiam vender os seus legumes, a sua fruta, porque quem estava a produzir, produzia em grandes quantidades, sem qualidade, é verdade, mas produzia em grandes quantidades e alimentava toda a gente. Portanto, temos hoje uma situação em que há cada vez menos gente a produzir para cada vez mais gente a consumir. E depressa e bem não há quem. A verdade é esta. Claro, Portanto, o que está a acontecer é que são antibióticos nos animais, hormonas para eles crescerem, pesticidas e herbicidas e tudo e mais alguma coisa, lençóis freáticos estão completamente contaminados com produtos químicos e depois a gente admira-se realmente estarmos a sofrer da maneira como estamos. Estragámos completamente o planeta e a raça humana. E estamos a fazer agora, coisa aos nossos animais. agora, como nós não podemos mudar essa questão, não é? Vamos centrar a nossa atenção, o nosso foco, a nossa energia nesta questão de prevenção, de ajudar quem já está com alguns desafios, porque não faz sentido o teu caso, estamos aqui com 40, 50 anos a viver assim, a acomodarmos à dor, porque não há outra solução. Por isso é que eu chamo muitas vezes, nós somos
guerreiros de luz, guerreiros de uma mensagem de esperança para muitas pessoas. E é por isso que, quando nós impactamos assim a vida de alguém, não há dinheiro nenhum que pague isso. Isso é e nós ficamos tão motivados e tão gratos de um dia também termos conhecido isso, e nós temos este dever de retribuir aquilo que um dia fizeram connosco. Eu não estou a conceber que tu, com a tua mudança, e não é preciso nós termos um problema e uma mudança tão significativa como tu tiveste, basta sabermos que existe. Porque há muitas pessoas que dizem, ai, mas eu ainda não tive um testemunho. Graças a Deus que tu não tiveste assim um testemunho impactante. Mas sabes que há pessoas que sofrem. Então, e porquê é que tu não vais pegar nessa história de alguém que também já teve essa transformação e vais ajudar? É isso. Nós temos que retribuir aquilo que um dia fizeram por nós ou por alguém, não é? E a nossa boca não se pode calar. E é Claro. uma coisa também muito interessante, é que para além de sermos bem remunerados, por outro lado, nós temos quem está à frente da empresa e é o inventor desta tecnologia, é uma pessoa que tem verdadeira noção do trabalho que nós estamos a fazer no terreno e por isso também nos reconhece com viagens. E estamos agora às portas de uma viagem incrível que estamos qualificados, muitos portugueses já estão, e são, no fundo, também formas de nos agradecer aquilo que nós estamos a fazer pela empresa. Como ele costuma dizer, eu sinto-me como se fosse um gestor de uma equipa de basquete e eu tenho que saber quem é que me enche os pavilhões. Por isso eu tenho que tratar muito bem os meus jogadores. E isto muitas vezes também não acontece no mercado tradicional e também nesta indústria. E isto dá-nos uma motivação extra para nós continuarmos, não é? Continuarmos e avançarmos cada vez mais esta missão. Queres-nos Eu falar costumo um dizer bocadinho que, dessa? sim, eu costumo dizer que nós, eu não me sinto e não sou, não sou um comercial, não sou um vendedor, mas sei partilhar. Sei partilhar, gosto de partilhar, é algo que me enche de prazer, porque no meu dia a dia, se eu vou, por exemplo, a um bom restaurante, eu partilho. Mas quanto é que ganho com isso? Zero, não é? Se eu vejo um bom filme, eu partilho. Quanto é que ganho com isso? Zero, não é? Mas isto, aliás, é engraçado porque não sei se já reparaste, a forma de funcionamento da indústria cinematográfica, eles publicitam um filme apenas durante alguns dias quando sai e depois deixam as pessoas fazerem o resto, não é? O sucesso ou Claro, insucesso de bilheteira tem a ver com aquilo que as pessoas vão partilhar aos amigos, à família e por aí fora. E eles sabem perfeitamente isso. Só que não reconhecem ninguém. Não é? Seria bom. A pessoa comprou, ficou com um númerozinho. Olha, agora tu vais passar este número às pessoas, tuas amigas, não sei quê, e quando voltares aqui vais ter um prémiozinho, ou vais ter uma viagem, ou se te conseguires fazer com que 1000 pessoas venham ao cinema. Porque às vezes as pessoas dizem, mas eu jamais vou falar com 1000 pessoas. Mas aí é que está o fascínio deste sistema. Porque na realidade 1000 pessoas não é assim tão complicado, basta que tu partilhes com 10. Porque se essas 10 fizerem a mesma coisa, já são 100 depois que são afetadas em segunda geração. E se essas 100 partilharem com 10, já são 1000. Ou seja, 1110 pessoas que vão ver o filme porque tu um dia foste e tu recebeste zero. Ok? Então, aqui, exatamente. qual é verdadeiramente a essência desta forma de distribuição? É que eu quero que a primeira pessoa que esteja aqui na sala a ouvir diga: eu um dia fui ao comércio tradicional, comprei um produto e ligaram-me para casa a perguntar se eu tinha gostado. Não existe, não existe. Portanto, nós aqui somos O educados acompanhamento que nós com damos. acompanhamento, a A explicação do produto, a quem é que Alice vai. já falou nisso. Claro, quem é que vai estar a explicar, quem é que vai estar a acompanhar? Portanto, nós somos realmente pagos, reconhecidos, eu nem diria pagos, eu diria graciados com pelo facto de fazermos este trabalho que num comércio tradicional não seria feito. Isso. Portanto, é normal que, uma vez que se economiza em publicidade que custa milhões e milhões e que se economiza em intermediários que cada um vai buscar a sua percentagem, pá, vai-se distribuir de uma forma democrática pelas pessoas que fazem. É fascinante. É fascinante. É por isso que eu Claro. adoro, E adoro este mérito, sistema. e Meritocracia. meritocrática, não é? É, Porque meritocracia. isso é uma coisa também que me apaixona. Quanto mais trabalhas, mais recebes, não é?
que é uma coisa também que nesta sociedade às vezes não funciona tão bem. Olha, Rui, Cristina, já sabes, estamos, eu já nem agora sei só as para horas, terminar, diz-me eu quase uma gostava de hora. dizer porque às vezes as pessoas perguntam, mas porquê é que tu tens até um emprego onde ganhas muito bem, tens a tua empresa, no fundo é a minha empresa, porque eu sou independente, tu ganhas bem, porque é que estás a fazer ainda outra coisa? Primeiro, exatamente por diversificar fontes de rendimento, isso é uma. Mas a segunda é que eu posso ser o melhor profissional de saúde do mundo, mas eu quando faço um ato ele vai ser quantificado em termos monetários no pagamento desse ato, da mesma forma como vai ser pago o indivíduo mais nulo, mais, incompetente que existe. Por exemplo, eu vou fazer um penso, o mesmo penso é-me pago da mesma forma a mim que é pago ao indivíduo que não saiba fazê-lo. Então não existe mérito aqui. Não existe mérito, porque o Claro. mérito seria aquelas pessoas que eu trato e que me dizem, que estão constantemente a gabar o meu trabalho e a dizer que eu sou um excelente profissional, etc. Pá, Avaliar, digam isso à Segurança Social e a Segurança Social que me pague por essa parte também. Mas isso não existe. pois, Então não. aqui existe. Aqui somos pagos quando fazemos e não somos pagos quando não fazemos. Portanto, é simples, ok? E se calhar é por isso que algumas pessoas acabam por se afastar um bocadinho e não querem porque têm medo, falta de confiança, por vezes, porque não? Mas fiquem a saber que temos um sistema completamente montado e que temos realmente uma comunidade do bem sempre pronta a ajudar e que é fascinante trabalhar nesta família chamada Lifewave. É mesmo, e esta entreajuda, que isto no fundo é uma indústria também de muita colaboração, não é? E trabalho de equipa. Experimentem abrir uma loja, por exemplo, a sapataria, e vão perguntar à sapataria do Manel, que é 300 metros mais longe, perguntar como é que se faz o negócio e ver se ele vos ajuda. Exatamente, esquece. Olha, oh Rui, muito, muito, muito obrigada. Foi um gosto estar Obrigado, aqui. eu. É Obrigado, eu. sempre tão bom e Neste uma coisa bate-papo. maravilhosa. É, e depois é sempre diferente. Eu estou aqui há um ano e meio e estou sempre, sempre a aprender, E sempre a eu também. aprender. É tão bom. Olha, muito obrigada. Uma coisa que eu quero chamar a atenção é para as pessoas que estão a ver aqui em direto, mas também depois vão ver a gravação. Se tiverem alguma questão, falem com a pessoa que partilhou convosco este vídeo e ousem usar, está bem? Porque vocês depois vão sentir e depois não vão ficar calados, com certeza. Está bem? É isso Olha, mesmo. um resto de um bom dia, e muito, muito grata por estar aqui contigo. Está bem, Rui? Obrigado, eu, E por, Cristina. tra- e por fazermos parte desta equipa, desta comunidade do bem. Exato. Um beijinho grande Beijinho aí grande à para ti Alice também. também e aos meninos. Será dado. Beijinhos. Tchau para vocês Obrigada, até também. amanhã. Obrigada. Tchau.